Fala pessoal, Mestre Feed João Danilo Mandetta aqui. Eu vou continuar essa série de análises de partidas minhas na internet, partidas que eu achei interessantes, né? É, tenho jogado bastante, estudado também e retomando xadrez aqui, fazendo projetos, né? Tanto para jogar como para dar aulas, né? E bom, vamos ao que interessa. Eu tô de pretas nessa partida. É uma partida no chess.com de 10 minutos, né? 10 mais zero, 10 é incremento, que é o desafio padrão. Eu ainda tenho dificuldade de jogar com esse controle de tempo, né? Porque eu sinto necessidade de incremento no relógio, né? Vocês vão ver que eu consegui uma posição excelente nessa partida, mas eu desperdicei justamente por pressa, para não cair o tempo, né? E eu fiquei apurado no tempo. E como não tem incremento, né? Isso pode ser fatal. Então, eu prefiro partidas com controle de tempo maior, né? Tenho cada vez mais jogado partidas com controle de tempo maior. O Lee Chess ele permite isso, né? Ele permite você jogar com incremento, né? 10 mais 5, 15 mais 10. Porém, quanto maior tempo você coloca no relógio, mais difícil é encontrar adversários e ainda mais adversários fortes, né? Então isso é um problema do xadrez online, né? Porque tem muito cheating, né? E por causa disso, os jogadores mais fortes eles acabam evitando um controle de tempo maior, porém jogar apenas blitz, né? Não serve como um treinamento sério, né? Então vamos lá. Ele começou com D4, cavalo F6, cavalo F3 e C5. Bom, aqui eu planejava jogar o Gambito Blumenfeld depois de D5, E6, pode levar para Benoni, né? Aqui se eu capturar em D5. Mas eu também posso jogar B5 nessa posição e leva a uma partida interessante também. Meu adversário jogou E3, que é um lance sólido, mas restritivo, né? Da, em relação a complicações e tudo mais, ele está querendo jogar um sisteminha, né? Então, beleza. Eu joguei G6 essa posição. O meu peão de C5, se ele é capturado, eu sempre tenho dama 5 check para recuperar, então não estou preocupado com isso, né? E aí, no caso, seria uma troca de um peão central por um peão do flanco, então eu acho que eu fico bem depois de uma captura como essa. Bispo D3, bispo G7, roque. Aqui também, depois de D, toma C5. O computador estava dando cavalo A6. Eu estava pensando em dama C7, que eu não vi. Eu não vi meios das brancas, perdão, defenderem esse peão de C5, embora ele esteja dando um E4 aqui para as brancas. Né? Dá por C5, C4, uma estrutura de Marox. Eu acho que as pretas têm um jogo confortável aqui. Jogou B3, né, que caracteriza o sistema Zukertort, Core Zukertort, né?
Eu capturei, capturou e cavalo C6. Eu quero adicionar pressão sobre o ponto D4. E D5 preparando bispo G4, cravando o cavalo em algumas posições, mas também a ideia que eu joguei na partida, depois de cavalo BD2, as brancas reforçam o que? O controle da casa E4 e também elas super defendem o ponto F3, de modo que agora bispo G4 já não é tão eficaz, né? Eu não quero trocar esse bispo assim por um cavalo sem ganhar nenhum tipo de compensação. Então, aqui eu joguei esse lance, bispo F5. E essa é uma ideia bastante interessante, na verdade, né? Porque, bom, ele pode, como na partida, dobrar os meus peões, porém, eu aumento o meu controle da casa E4, né? E quando eu jogo o cavalo E4 também, ao mesmo tempo, eu libero a pressão do meu bispo na longa diagonal. Então eu maximizo a atividade das minhas peças, né? Eu jogo C3, então vai ser sólido, mas parece que as brancas não estão jogando do modo mais ativo possível, né? Cavalo E4, também torre C1, agora E6, consolidando minha estrutura de peões, e dama E2, torre C8, colocando minha torre na coluna semi-aberta, né? Ela vai ser útil com certeza nessa casa. C4. Bom, aqui as brancas estão se decidindo a possivelmente cair numa posição de peões colgantes, né? Eu sempre estou vendo aqui ideias de capturar e jogar dentro de uma C4, porém aqui eu percebi que as brancas teriam uma posição boa, né? Os peões estão bem defendidos e a minha posição do meu rei não é tão boa assim, né? Por causa da posição dos meus peões, né? E eu perdi meu controle sobre o centro. Então, espera que eu acho que deu um bug na tela por causa do gravador aqui de tela. Voltou. Então aqui eu joguei dama D7. Eu quero conservar a posição central, né? Especialmente a posição do cavalo. Se ele capturar D5, eu capturo de dama, centralizando a posição da minha dama, né? E, bom, torre D1, torre FD8. Os dois lados estão dando atenção, né, para a possibilidade de abertura da coluna D, né? E A3, e esse lance me permite jogar cavalo A5, aquela ideia que eu vi na partida, martelando agora os pontos B3 e C4, né? E aqui ele fez um erro, B4, um erro bastante grave, ao qual eu não reagi bem, porque eu já estava um pouco apurado no tempo, e como eu disse para vocês, não tem incremento no relógio, né? Se eu tivesse parado para pensar aqui, eu teria jogado o cavalo toma C4 com toda certeza, né? Depois de cavalo toma C4, D toma C4, torre por C4, torre por C4, dama por C4, torre C8. Aqui eu teria uma posição semelhante à partida com
A diferença é de que os cavalos estão no tabuleiro, né? E o meu cavalo está especialmente ativo em E4. Aqui eu joguei por impulso, o cavalo toma D2, que foi muito inferior, né? Eu continuo com uma vantagem mínima, mas não é como naquela posição, né? Depois das trocas, eu acredito estar bem devido ao fato do peão isolado em D4 e o meu bispo, em tese, é superior ao do adversário, porque os peões estão em casas brancas, né? E os peões estão em casas pretas. Ou seja, do ponto de vista estrutural, eu tenho um bispo bom contra um bispo mau. Porém, aqui as brancas estão ameaçando jogar D5, né? E isso que eu percebi depois. E D5 resolveria todos os problemas, né? Das brancas. Vamos supor, eu pensei em jogar B5 aqui. Para seguir com torre C4. Porém, as brancas podem reagir com D5 imediatamente. O que estraga as minhas ideias. Desculpa, eu acho que o computador ele tá dando alguns bugs, né? Por causa do gravador de tela. Não sei se. Eu tô recomeçando a gravar vídeos, né? Eu não sei ainda as melhores opções, né, para gravar. Alguns deles deixam o computador muito lento, né? Então. Bom. Aqui. Eu joguei Dama D5, foi o lance do computador. Pessoal, desculpa mesmo aqui, realmente está um problema esse bug aqui. Eu vou procurar corrigir isso nos próximos vídeos. Aqui eu bloqueio o peão de D4, né? Porém, agora minha estrutura de peões ela não está boa, né? Eu tenho agora um peão isolado, peões dobrados isolados aqui. E bom, isso não é exatamente desejável, né? Mas eu tenho a coluna C e eu também tenho uma pressão sobre o ponto de D4. Então, esses fatores compensam os meus peões fracos, né? E aqui a partida acabou indo dessa forma, né? Eu vou passar rapidamente essa parte, porque aqui já está basicamente matado o jogo. E, bom, aqui eu tenho que tomar cuidado com. Eu percebi, né? Com a ideia de torre H3, ou torre F3, ou dependendo, né? Como eu jogar, né? A torre está ativa pela terceira fileira. Então eu começo a dar cheques para repetir a posição. Se ele jogar rei F3, agora a torre não passa mais, né? Pela terceira fileira. Bom, ele acabou trocando as torres, mas essa posição não me oferece nenhum perigo, né? Se ele capturar o peão de F6, eu acho que eu tenho chance, inclusive, de ganhar, né? Com rei A4, rei toma 3. Então ele correu aqui para defender o peão de A3. Meu bispo tem que assumir essa casa passiva no momento, né? Mas eu espero que depois eu consiga resolver esse problema. E
Bom, aqui eu preciso jogar dessa maneira passiva, mas creio que as brancas não tenham como explorar. E bom, chegamos nesse diagrama que é de empate, né? Aqui o último lance preciso, o rei A6, né? Regra da oposição, se eu jogo o rei